Estamos começando o programa desta semana, não é? E hoje uma matéria muito especial aqui na Câmara de Vereadores, né? Entrevistei o presidente, Walter Nagelstein, que é também vereador, e está aqui, né? Cumprindo uma agenda muito justa, né? Com muitos afazeres internos e externos. Então, você vai acompanhar um pouquinho dessa trajetória deste ano que ele vai ter pela frente, um pouquinho nas entrevistas aqui no programa que está começando agora. Esta é para você que vai sair da cidade. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é para você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar. Então, nesse programa especial, hoje aqui na Câmara dos Vereadores, não é? Meu super convidado, Walter Nagelstein, que é presidente aqui esse ano, né, Walter? E também vereador. E eu sou uma admiradora do teu trabalho, né? E há um tempo atrás eu já havia falado com o meu câmera, se nós temos que fazer uma matéria lá na Câmara com o Walter, né, para falar um pouquinho desse trabalho tão bacana que tu faz. E eu estou sabendo que tu tem aqui internamente, né, tu quer acrescentar muitas coisas aqui, tu veio para marcar espaço mesmo, né? Diana, primeiro, obrigado. O meu carinho por ti, minha admiração, é recíproca essa admiração. Eu sei que batalhar para ter o seu espaço na comunicação, na TV fechada, não é fácil, ou seja, tu é uma lutadora, uma guerreira. Quase 31 anos. Que eu acompanho o teu trabalho há bastante tempo, então eu te agradeço muito. Fico feliz que vocês estão hoje aqui. Fico feliz que tu está acompanhada do Luiz Fizeras, que é o teu câmera, que é meu primo, na verdade. Vou cometer aqui uma inconfidência no programa, né? Então é uma alegria receber vocês aqui. Eu sou vereador de terceiro mandato. Fui secretário já 2 vezes de 2 secretarias do município, da Secretaria da Produção, Indústria e Comércio, que era a antiga SMIC. Cuidava da parte da agricultura, da concessão de alvarás, da formação de mão de obra do trabalho da nossa cidade e do PROCON. Tinha 2 fiscalizações, 3 aliás, fiscalização ambulante, a fiscalização localizada e a fiscalização do PROCON. Fui durante 2 anos secretário da SMIC. Antes disso, no meu primeiro mandato de vereador, eu tinha sido líder do governo do prefeito José Fogaça aqui na Câmara. Naquela oportunidade, 2008, 2009, eu tive a oportunidade de levar adiante uma série de projetos aqui na Câmara, a construção do plano diretor cicloviário de Porto Alegre, a revisão do plano diretor, que é, na verdade, o regramento da utilização do espaço urbano, do território, né? Onde é que se pode construir, o que se pode construir, que tipo de bairro nós temos, a altura dos prédios, atividades econômicas, onde é que pode ter indústria, onde é que é área rural, onde é que pode ter comércio, utilização mista. Então, lá em 2008, 2009, eu tinha, num ano aqui, feito, na condição de líder, aprovar mais de 70 projetos. Depois, de novo, fui secretário de Indústria e Comércio. Depois voltei para a Câmara, fui reeleito vereador. No meu segundo mandato também desempenhei por 2 anos o mandato parlamentar. E depois assumi a Secretaria de Urbanismo de Porto Alegre, que tem a ver também com o plano diretor. Ela é a gestora desse plano diretor e tem a ver com a construção civil na cidade, né, com toda a ocupação do território. É uma secretaria que eu considero estratégica e hoje negligenciada, absurdamente negligenciada. O atual governo desmanchou a estrutura de urbanismo de Porto Alegre e eu, que busco viajar e conhecer experiências no Brasil e fora de planejamento urbano, de questões técnicas, como, por exemplo, operações urbanas consorciadas, que é como São Paulo desenvolveu um bairro novo, que é a Ponte Estaiada,
como o Rio de Janeiro conseguiu colocar em pé o projeto de revitalização da área portuária, tudo isso se faz dentro de uma área de uma Secretaria de Planejamento Urbano, que aqui no caso de Porto Alegre era o urbanismo. O prefeito Marquesan assumiu, fez uma reforma administrativa que eu considero equivocada em muitos pontos e desmanchou a estrutura do urbanismo. Porto Alegre tem se ressentido disso, acabou refreando, travando de novo os licenciamentos urbanísticos na cidade. É até uma pena te interromper um pouquinho, Walter, pegando esse teu gancho, porque todo mundo assim, investiu, né, num jovem prefeito para dar um up na cidade, né? E as pessoas estão se decepcionando também, né? Eu acho que é um ano infelizmente, o ano de 2017 um ano perdido. Eu espero que mude em 2018. Eu nunca me furtei de ajudar o prefeito, até com essa minha própria experiência municipal, de conhecer muito a administração e os problemas de Porto Alegre, né? Eu conheço, felizmente por força do meu trabalho, cada bairro, cada vila, cada beco, cada praça, cada parque da nossa cidade. E conheço isso porque, primeiro, é meu dever e, segundo, porque faço com gosto isso, né? Eu sou vocacionado para essa questão, então o Paulo Francis que tinha uma frase que não aguenta o calor que sai da cozinha. Eu estou dentro da cozinha e agarrado no fogão, né? E gosto de fazer política. Acho que nós precisamos resgatar a política como uma atividade nobre no nosso país. A gente está vendo coisas terríveis todos os dias e não deve ser assim, nem pode ser assim. E eu lamento que um prefeito que tem um alinhamento ideológico, que eu tenho um alinhamento, penso mais ou menos parecido numa visão de mundo, mas com uma visão administrativa hoje que considero completamente diferente dessa, porque já quando veio a reforma administrativa para cá no ano passado, eu tentei fazer algumas emendas. O próprio prefeito pediu que não fizessem aquelas emendas, que ele queria levar adiante o projeto como ele tinha desenhado. Eu antevia que ia ter problemas, disse isso, mas houve uma obstinação de não mexer, de fazer daquele jeito, e o resultado está aí. Eu acho que dividiu áreas da prefeitura que não poderiam ter sido divididas, desmanchou áreas que não poderiam ter sido desmanchadas. É óbvio que se mistura com isso uma crise financeira muito grande na prefeitura. Porto Alegre teve um déficit, ou seja, arrecadou muito menos do que gastou em 2017 e continua esse déficit aberto na ordem de 800 milhões, é o que o secretário da Fazenda me informou agora para 2018, e isso é um problema, não há dúvida. Sofre a manutenção da cidade, sofre o serviço da cidade, mas eu enxergava que, como forma de sair desse buraco, nós tínhamos que dinamizar a economia de Porto Alegre. E a principal matriz econômica da cidade é a construção civil. Ela é a mais democrática, ela emprega desde o cara menos qualificado, do ponto de vista da sua formação, que é um servente de obras, por exemplo, né? Até um estúdio de design, de arquitetura, como dos mais sofisticados do mundo, né? E isso tudo trabalha nesse trade, arquitetos, urbanistas, lojas de materiais de construção, tudo, né? Essa cadeia econômica que envolve a construção civil e que é na cidade a indústria mais importante. Porque Porto Alegre foi também se desindustrializando a partir da década de 60. Né? Tinha o bairro do Quarto Distrito, era um bairro eminentemente industrial, que eu, aliás, fiz na Secretaria do Urbanismo o projeto de um master plan junto com o professor Benami Turkenit, da URGS, da revitalização do Quarto Distrito. É o master plan da revitalização. Ele está pronto, o governo também não mandou para cá, para a Câmara de Vereadores. Insiste que tem que ser feito, anexado a ele, um estudo de viabilidade econômico-financeira. E está lá ainda no Executivo, está buscando fonte de financiamento para fazer isso. Eu acho que em 2018 o governo precisa se revisitar, né? E eu, no que puder ajudar, vou ajudar. Essa é a minha tarefa, mas nas críticas que eu tiver que fazer, eu também vou fazer. Porque eu acho que a pior coisa é críticas construtivas, né? Construtivas, claro, sem dúvida, né? Eu sou um liberal conservador. Eu acredito na liberdade do indivíduo e acredito na segurança jurídica, acredito que a economia é uma ciência, que o direito tem que ter previsibilidade, que o cenário tem que ser estável para que as pessoas possam trabalhar com planejamento, com perspectiva. Então eu não sou um cara de esquerda, não acredito nesse ideário todo marxista, que eu acho, aliás, que ele é muito ruim, ele é negativo. Ele trabalha sempre com a perspectiva do conflito, de que tem um explorando o outro e que
Então, não gosto disso, né? E gostaria que a sociedade caminhasse nesse ideário que eu defendo. Eu acho que os países mais desenvolvidos caminham nesse sentido. E óbvio que eu persigo também justiça social, oportunidade para as pessoas. Mas eu vejo que justiça social e oportunidade, elas só se realizam se, por exemplo, tu puder levar adiante o teu trabalho e gerar empregos. E cada uma das pessoas que tem uma atividade produtiva e econômica puder levar adiante o seu projeto e gerar empregos e fazer com que a economia ande. E que o dinheiro circule também, né? Circule, que se pague impostos, e a partir desses impostos, então, que se possa fazer políticas sociais. Tem uma outra visão que acha que o Estado pode tudo e cada vez mais mata a economia, cada vez mais tira da economia. Chega uma hora que a galinha dos ovos de ouro morre, que é o que tem acontecido, né? Por isso que não tem mais dinheiro para pagar funcionalismo público, e tem uma parcela do funcionalismo que, infelizmente, não enxerga isso, né? E continua atrelada a esses partidos políticos e sustentando como se esses partidos estivessem defendendo o direito deles e não estão se apercebendo que nessa perspectiva e nessa visão está todo mundo indo chão adentro, né? Que o nosso país está acabando, que o Rio Grande do Sul vive uma situação depauperada, triste, um estado que já foi um dos mais importantes da federação, com índices de criminalidade horrorosos, com falta de recurso para fazer tudo, com atraso no pagamento dos servidores, e Porto Alegre está entrando no mesmo caminho. Porto Alegre, que era Porto Alegre, né? Orgulho de todos nós. Né? Hoje vem alguém de fora, a gente tem dificuldade para indicar algum lugar para ir, a gente não tem um atrativo turístico para mostrar, a gente tem uma cidade que está feia, uma cidade que perdeu a sua perspectiva estética. Está suja também. Suja, né? Muito buraco. Buraco, maltratada, pichada, sem obras arquitetônicas de vulto, sem obras históricas preservadas, né? Que perdeu a sua identidade com o passado. Eu estou falando tudo isso porque não é uma crítica à nossa cidade, é apenas uma constatação da realidade, para que a partir dela a gente possa tentar mudar isso, né? O que eu quero mudar. A gente tem uma hidrovia pronta, que é o nosso Guaíba, não usamos a nossa hidrovia. Eu luto há 10 anos, tu sabe disso, pela revitalização do cais do Porto. Porque... Como é que está esse projeto? Bom, nós estamos aqui em início de fevereiro. A informação que eu tenho é que em 30 dias começam as obras de revitalização do cais Mauá, né? Que vai da altura da rodoviária até aqui a usina do gasômetro. Início, meados de março, abril, deve ser inaugurado o trecho de revitalização da Orla. Esse que sai do gasômetro e vai até a Rótula das Cuias, que é o trecho 1. E que é um projeto do arquiteto Jaime Lerner e que vai ser um divisor de águas porque vai permitir que a gente volte a conviver com o Guaíba, né? Que é um lugar é lindo, né? Que é um tesouro maravilhoso que a cidade tem e que durante 40 anos o porto-alegrense virou de costas para o Guaíba, né? E eu luto por isso, luto porque para que a gente tenha transporte hidroviário da Zona Sul para o centro. Eu defendo que é possível ter 12 estações hidroviárias na nossa orla, desde o Lami, passando por Belém Novo, pelo Guarujá, por Ipanema, pela Assunção, Tristeza, Cristal, Centro Histórico, indo até a Arena do Grêmio, lá do outro lado. Então, eu defendo ir depois com o ramal que vai até as ilhas. Isso é possível. Eu acho que é preciso que o porto-alegrense se acorde para isso, olhe para o seu lago. Se fez no governo Fogaça, se iniciou um projeto importantíssimo para a cidade, que é o socioambiental, que é para elevar a condição do esgoto tratado em Porto Alegre, que ele tem que continuar, porque agora a etapa seguinte é ir ligando as redes de esgoto cloacal das casas a um sistema de separação absoluta. Hoje, em Porto Alegre, muitas casas jogam ainda o seu esgoto na rede pluvial, ou seja, nos nossos arroios, no dilúvio, no Arroio Cavalhada, no Arroio Sarandi, por aí vai. Então é preciso arrumar isso na cidade. O DEMAI tem essa tarefa. E enfrentar essa questão da dificuldade, primeiro, do Estado, leia-se aí, no caso, o município, fazer frente a tudo, e trabalhar uma outra perspectiva, que é parcerias público-privadas, que é dinamizar a economia da cidade, como a gente falou. Maravilha, gente. É tão interessante conversar com o Walter. É uma pessoa super inteligente, uma pessoa que está na rua, que eu tenho acompanhado bastante, né, Walter?
Então, eu te convido para, após nosso intervalo comercial, voltarmos com essa conversa fantástica aqui contigo no teu gabinete, tá? Obrigado. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress, without Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Então, né, retomando a nossa matéria, entrevista aqui com o presidente Walter, da Câmara de Vereadores, né, que, aliás, a Câmara está de parabéns por você estar de presidente e você está de parabéns também por esse cargo fantástico aí. E eu estou sabendo, né, Walter, que você não está só andando na rua, né, como aqui dentro. Você vai fazer muitas organizações, organizar pessoal, organizar a casa, né? Eu assumi compromissos na minha posse de inovar, de fiscalizar e estou buscando fazer isso e de colaborar com o executivo, como eu tinha dito no bloco anterior, naquilo que tiver ao meu alcance. Nessa questão da inovação, eu sou muito adepto a ferramentas de gestão na área pública, porque eu acho que o Estado, quando eu falo Estado lato sensu, tanto governo federal, estadual e municipal, os poderes públicos respondem muito mal pelo que cobram e pelo que recebem do cidadão, contribuinte, de quem paga imposto. E acho que o serviço tem que ser muito melhor. E o Legislativo tem esse papel também. Nós somos aqui a Câmara de Porto Alegre, por força legal, constitucional, os parlamentos recebem aquilo que se chama de duodécimo. Eles têm um orçamento independente, que é uma parcela do orçamento do Executivo, que o Judiciário tem e que o Legislativo tem também. Aqui no caso da Câmara Municipal é um orçamento de quase 170 milhões de reais. Eu já comecei a fazer uma reforma administrativa para buscar economizar o máximo possível, devolver o máximo possível de recurso no final do exercício para o Executivo, para que seja colocado em demandas que o Executivo também necessita e tem, como, por exemplo, questão de segurança, de creches e tudo mais. Quanto mais recurso eu puder não gastar, economizar e retornar, mais se pode, por exemplo, fazer em questões sociais, mas também racionalizar a despesa aqui dentro da casa. Eu já comecei uma reforma administrativa, né, já fizemos um desenho, estou com um mês de gestão, mas já conseguimos fazer isso. Nós temos hoje, aqui abaixo do presidente, 64 áreas administrativas, em torno de 600 servidores entre funcionários efetivos da Câmara e CCs dos gabinetes dos vereadores. Os gabinetes funcionam com a estrutura em torno de 5 a 6 cargos, cada vereador pode dispor de assessores, um chefe de gabinete e de nível superior e depois outros 4 cargos de nível médio. Essa é uma estrutura bastante enxuta, aliás, e a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, entre as 27 capitais brasileiras, os vereadores aqui estão em 26º daqueles que têm os menores salários do Brasil. Portanto, é uma estrutura nesse aspecto bastante módica, especialmente no que diz respeito ao vereador e à sua estrutura. E eu quero racionalizar mais ainda a questão da estrutura administrativa. Hoje são 64 áreas, que é abaixo da presidência, como eu tinha dito. Eu quero trazer isso para algo em torno de 45, 48 unidades administrativas. Quero extinguir, porque muito disso já foi incorporado, em torno de 1/3 das funções gratificadas que tem aqui. Vamos instituir o papel zero, que é acabar com o processo físico, esse de papel. E ao longo desse ano a Câmara tem um gasto bastante significativo em papel e que pode ser eliminado e que nós vamos eliminar. E a natureza agradece ainda, né? A natureza agradece, isso dá mais segurança porque o processo não se perde, porque dá mais transparência, porque qualquer um na internet vai poder acessar essas questões. Então, nós temos também uma frota de carros aqui que não é grande, mas não é pequena, são 10 carros. Eles, na verdade, não servem os servidores, eles servem a estrutura administrativa da casa. Eu já verifiquei que não é necessário que nós mantenhamos 10 carros aqui e vou abrir mão da metade da frota, vou
doar essa frota de veículos ao Executivo, e já ajustei com o prefeito que esses carros possam ser alocados na Guarda Municipal, que a segurança pública tanto precisa, e na fiscalização da atividade do comércio na cidade, especialmente comércio ambulante, que virou uma baderna em Porto Alegre, né? O centro histórico, lugares como Assis Brasil, como a Zenha, como a Oswaldo Aranha, estão tomados por a Borges, Salgado Filho, tomados por comércio ilegal, por comércio irregular. Praça da Alfândega, outro dia eu andei ali, fora os buracos que tem, faltam as pedras, ali, aquelas pedras portuguesas, um desenho lindíssimo, né? Camelôs também, já vem até uma pessoa cega ali, subindo nas coisas, sabe? As pessoas, a gente está ficando sem espaço. A manutenção da cidade está muito precária, né? E a falta de visão estética que eu tinha falado antes, né? Arquitetônica, do mobiliário urbano. O que é o mobiliário urbano? São as paradas de ônibus, as paradas de táxis, as bancas de frutas, as bancas de revista, as placas de esquina que Porto Alegre não tem, com a sinalização, com o nome de rua. Isso é um absurdo, né? Então, é algo que eu vou estimular muito aqui também, que o Executivo avance nesse ano na questão do mobiliário urbano, que coloque a licitação na rua, que entregue isso para a iniciativa privada, e em grupos de famílias, que a gente chama, que um grupo explora bancas de jornais, revistas e paradas, por exemplo, que é a comunicação ao nível dos olhos, que se chama. Outro grupo explora as placas de esquina, que são os toponímicos, mediante o aluguel de uma plaquinha de publicidade que coloca lá em cima, que não é para o grande anunciante aquilo. Verdade, se, por exemplo, tem uma pequena creche, uma pet shop, uma academia num determinado quarteirão, e ele fica ali no meio, interessa para o dono daquele pequeno negócio pagar R$250 por mês para ter a marca dele ali naquela placa. Em Gramado já tem algumas ruas que já tem essa, no meio do postezinho ali, já tem alguns anúncios. Claro, porque isso desonera o poder público desse gasto, né? Cria informação para o cidadão. É óbvio que a propaganda não pode ser muito ostensiva, sim, ela não pode ferir a paisagem urbana, claro, mas é como já era em Porto Alegre, uma pequena plaquinha ali em cima, aquela placa que sinaliza o nome na esquina das duas ruas, e em cima uma pequena plaquinha de publicidade. Aquela placa é paga pelo privado, então ele vai pagar ali R$150, R$200 e vai ajudar a cidade a estar sinalizada. É um absurdo que a gente não tenha isso nesse momento em Porto Alegre. Enfim, o mobiliário urbano é uma coisa importante. Os turistas vêm aqui e se perdem, né? E nós também, né? A gente não conhece todos os pontos, né? Nós nos perdemos, a gente tem que andar aí com o Google Maps, com o Waze, às vezes não consegue localizar. Então isso é fundamental, a sinalização na cidade, o mobiliário. E a questão que eu estou trabalhando aqui nesse ano, que eu chamei de feridas abertas de Porto Alegre, né? Que eu assumi o compromisso de levar a Câmara para a rua, né? Então, na minha primeira semana de gestão aqui, eu mobilizei os vereadores, nós fizemos uma visita ao viaduto Otávio Rocha. Depois, na semana seguinte, nós fizemos uma reunião de trabalho, encaminhamos ao Poder Executivo 13 sugestões de ações práticas para revitalizar aquele espaço, desde uma nova ocupação daquelas lojinhas com bistrôs, a retirada daqueles moradores para uma condição digna, para uma casa de passagem, ou convênios com entidades assistenciais ligadas aí a igrejas, por exemplo, que saibam trabalhar a questão da drogadição. O que a gente não pode é permanecer com a cidade hoje absolutamente tomada em vários lugares, no viaduto Otávio Rocha. Há medo de passar, né? Ali está terrível, né? Nas margens do dilúvio, a cada dia que cresce. Lá na entrada de Porto Alegre, na Farrapos, embaixo da estação Farrapos do Transurb, tem uma vila horrorosa ali embaixo nascendo. No viaduto Conceição tem outra, e ali no entorno da Voluntários da Pátria está horrível aquela situação. E praticamente em quase todas as praças hoje nós temos essa questão do morador de rua, que eu não quero, né, que seja simplesmente escorraçado. É óbvio que não. Mas é preciso encontrar uma solução. Esse espaço tem que ser da cidade. Ele não pode ser apropriado por algumas pessoas que, infelizmente, muitas vezes estão ali degradando o espaço, consumindo drogas, fazendo as suas necessidades fisiológicas nesse espaço. A praça não é para isso. A praça é para ser das famílias, a praça é para ser das crianças, a praça é para ser das pessoas, se possível, ter um cachorródromo para ir lá com seus animais de estimação. A praça é para ser um ambiente de socialização, de convivência.
E hoje ela está deturpada nesse sentido, pela ausência do poder público, pela ausência do poder executivo, por uma inépcia governamental. Eu vou ser, ao longo desse ano, uma mosca na sopa. Né? Porque eu acho que é isso que tu espera de alguém que tu confiou o teu... É o que a gente quer, a gente paga imposto, a gente anda nas ruas, a gente quer ter a liberdade de sentar num banco de praça, tomar um chimarrão, né? Nossa cultura aqui, a gente está limitado. E é muito ruim para nós, Diana, porque os buracos nas ruas, por exemplo, tu encontra as pessoas dizem, mas vocês não fazem nada. E há uma incompreensão com relação ao que é o papel do Poder Executivo, esse sim que tinha a obrigação de arrumar e consertar, e do vereador. O vereador não governa, ele legisla e fiscaliza. Então, por mais que o máximo que ele pode fazer é ir lá e fazer o que a gente chama aqui de pedido de providência, que é uma ferramenta da Lei Orgânica de Porto Alegre. Eu posso fazer um ofício, pedir, ligar para o secretário, cobrar aí na tribuna, e até, quem sabe, responsabilizá-lo judicialmente. O que eu não posso fazer, porque não é da minha atribuição, é ir lá e consertar o problema que está estragado. Esse eu tenho que cobrar quem de direito, que no caso é o Poder Executivo, os secretários municipais e o próprio prefeito municipal. E isso nós temos feito e eu vou continuar fazendo ao longo do ano. Mas eu não vou só apontar problemas, né? Eu vou apontar o problema e vou buscar ao mesmo tempo apontar soluções e construir consensos. Segurança pública, a gente quer fazer audiências públicas aqui, envolvendo os batalhões da Polícia Militar, as delegacias regionais de polícia, as vereadoras, aqui tem duas, por exemplo, a vereadora Mônica Leal e a vereadora comandante Nádia, que são dedicadas ao tema da segurança, eu sou também, então convidá-las para coordenar esses grupos aí em nome da presidência, convidar outros vereadores, nós temos aqui uma escola do Legislativo, para nós fazermos atividades culturais, educativas. Nós temos aqui um teatro, o teatro da Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos um foyer para exposição de artes. Então nós temos que ocupar esses espaços produzindo também cultura e nós já estamos fazendo isso. Estou pensando também na questão da qualidade de vida aqui do servidor. Por um lado, eu vou racionalizar a despesa, cortar custos, cortar gastos, mas também vou fazer alguns investimentos que são necessários na qualidade de vida das pessoas que trabalham aqui nessa casa. São 600 pessoas que convivem aqui dentro. E, enfim, ao longo desse ano vou buscar fazer o que fiz por onde passei. Vou me dedicar de sol a sol, vou buscar deixar a minha marca, que eu sempre digo assim, eu gosto de ser um desatador de nós. Eu gosto de ser apresentado para os problemas e resolver os problemas. A grande maioria das pessoas não consegue reconhecer isso nos políticos, eu lastimo isso e compreendo, por outro lado, né? Porque a maior parte dos políticos, de fato, não tem correspondido. Mas, para além de tudo isso, cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou continuar fazendo a minha, esperando que cedo ou tarde a gente consiga mudar esse estado de coisas e que a gente consiga fazer da política um instrumento para a transformação da vida da sociedade para melhor. É verdade, eu tenho acompanhado, você já acompanhei um post seu no Face, você estava lá naquela obra do viaduto próximo ao aeroporto, não é? Escuta, já não está pronto aquilo ali, tá, né? A alça de cima, que é a saída por incrível que pareça, que é a saída da Farrapos em direção à BR-116, aquela está pronta. Que ela já poderia ter sido liberada há um ano. Imagina. Porque não foi liberada pelo seguinte, porque o governo estava devendo 12 milhões para a empreiteira e estava sem dinheiro e disse que não ia pagar. Eu, se fosse o gestor, teria chamado a empreiteira e teria dito, olha, eu estou com dificuldade, vamos fazer o seguinte, eu não consigo te pagar os 12 milhões, vou pagando 500 mil por mês aqui. Vamos priorizar as coisas que de fato são importantes para a cidade. E vamos tentar retomando aos poucos a obra porque ali são dois lados, um por cima, que é quem vem da Farrapos, em direção à BR-116 e região metropolitana, Canoas e para lá segue, e o outro é quem vem da região metropolitana e entra em Porto Alegre. Ali ou ele vai reto pela Farrapos, ou ele entra por aquela passagem de nível que dá na Ceará. Dando na Ceará, ela vai sair ou ali na Sertório, ou na Dom Pedro, ou na Cristóvão Colombo, lá na Benjamin Constant. Né? Então, aquilo ali é o que falta ainda um pouco para fazer.
né? Talvez 3, 4 meses de obra, porque na verdade são praticamente só os acabamentos da obra mesmo. A parte mais grossa ela já está feita. O fato é que aquilo tinha que ter sido pronto para a Copa do Mundo do Brasil. Imagina. Infelizmente, parece que vai ficar pronta para a Copa do Mundo da Rússia, em julho desse ano de 2018. Eu lamento muito isso, né? Eu até como político, não é responsabilidade direta minha, mas eu me sinto no dever de me desculpar com Você é político, mas é cidadão também, com né? a população da cidade, né? Por essa incompetência atroz. E luto para mudar isso. E fui lá, levei alguns vereadores, convidei a imprensa. A notícia boa que eu tenho é que talvez em algo em torno de 30 dias, para o início de março das aulas, a parte da Farrapos já possa ser aberta. Que beleza. Né? Então, deu resultado a nossa pressão. Do viaduto Otávio Rocha, daqui a 30 dias eu vou fazer uma audiência pública aqui na Câmara e vou cobrar do Executivo das nossas 13 sugestões o que foi feito. Semana que vem eu vou ao mercado público para cobrar do Executivo por que há 5 anos está em reforma e não abrem o segundo andar do mercado público. Aí chove, às vezes está chovendo, entra. Não retomam a obra, não concluem aquilo, não buscam o dinheiro que estava no monumento lá de Brasília, enfim, o que é mais uma vergonha, né? Então, eu vou buscar mostrar um pouco do que é a minha visão de gestor, de homem público e de político. Porque eu acho que nós estamos sendo permanentemente testados e provados. E como a minha dedicação, o meu carinho e o meu trabalho é por Porto Alegre, e eu quero fazer muito mais por Porto Alegre, eu acho que eu tenho uma oportunidade de ouro nesse ano na presidência da Câmara de mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu desejo fazer e projetar, quem sabe, um futuro aí para a minha própria caminhada política aqui na nossa cidade. Ai, tomara, Walter. Olha, a gente está na torcida aí, que tu consigas realmente dar uma sacudida, né? Que seja realmente a mosquinha na sopa de todo mundo, né? Acho que todo mundo até gostou disso aí, porque precisa de alguém, às vezes, para dar um incentivo, uma cobrança, alguma coisa assim, coisa que vocês, políticos, têm acesso a outros políticos, e a comunidade, às vezes, né, não tem o que fazer. Walter, obrigada por essa entrevista. Obrigada por nos receber aqui na Câmara, tá, no teu gabinete. Parabéns mais uma vez, tá, pela gestão, e te desejo muito sucesso e muita garra. Eu te conheço há anos, conheço tua família, são pessoas que eu, repetindo, admiro bastante, né? Inclusive, tu falou no início, o Luiz Fízeras, que é teu primo, que é meu câmera, uma pessoa também maravilhosa, que eu adoro, o Luiz. Então, conheço um pouquinho da família de vocês, assim, pessoas que realmente falam e fazem, né? Então, muitíssimo obrigada por hoje, tá? Eu te agradeço. Esse espaço que tu me abre é muito importante. Cada espaço da gente poder se comunicar, de eu poder falar com o teu telespectador, e eu fico muito agradecido. Obrigado mesmo. E deixa aqui o programa à tua disposição também, que tiver novidades, pode nos chamar, tá? Obrigado. Um abraço. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress, without Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero que você, né, tenha curtido essas informações, esse programa diferente que eu fiz hoje aqui na Câmara Municipal de Vereadores, né, com o presidente Walter Nagelstein, uma pessoa fantástica, que eu admiro há tanto tempo, e há tanto tempo eu já queria também fazer uma entrevista bacana com ele. Então, espero que você tenha realmente curtido. Obrigada pela audiência e obrigada também aos nossos apoiadores. Academia Bioativa Bela Vista, né? Zafari, né? Antes de partir ou para a serra ou para o mar, passe no Zafari, né? Com aquela qualidade fantástica dos produtos. E também quero fazer um agradecimento especial a Márcia Osório e o Marlos Lisboa. O Marlos fez meu cabelo hoje, né? E a minha maquiagem. Marlos Lisboa, ali do Garbo Hair Designers. Um beijo e até semana que vem.